Há também uma perspectiva de sustentabilidade relacionada com a parte económica, social e ambiental. A CEUR tem, há alguns anos, uma fundação, isto já vos expliquei que é parte do meio ambiente, que foi criada em 2004 e é uma fundação que atua a nível ibérico. Já fizemos alguns projetos cá em Portugal, com a Casa das Cores, com as crianças das escolas da apelação e muitos projetos em Espanha e nas colónias espanholas, porque a faturação é mais representativa em Espanha do que em Portugal. E há programas também específicos para os colaboradores, bolsas de estudos para filhos de funcionários, o programa de apoio em doenças, em casos em que é necessário cirurgias ou algum tratamento específico. E a logística solidária é um pouco aquilo que se faz com o Banco Alimentar, que é o transporte de bens e de recolhas de alimentos e de outro tipo de... A última vez foi óculos para crianças e até para adultos. Quais são as principais competências, que são as competências core das pessoas que trabalham connosco e que trabalham na CEUR e que são transversais a qualquer tipo de função? Ou seja, em algumas funções teríamos sim que acentuar umas mais do que outras, mas este é, digamos, o portfólio de competências das pessoas que trabalham na CEUR. Uma forte orientação para o cliente, isso é indiscutível. A capacidade de se adaptar e de ser flexíveis, porque o motorista tem a sua volta organizada e de repente há um cliente que liga porque por questões pessoais vai ter que sair e precisa que ele leve a mercadoria, e o motorista muitas vezes tem que ter a facilidade de tornear a volta e ir lá e depois voltar ainda à sua zona. Pessoas com pouca capacidade de adaptação não permanecem na empresa. Nós já tivemos casos e não tiveram muito tempo, e nem é preciso tomar decisões, porque a própria pessoa se auto-exclui e acaba por sair, porque não tem perfil para trabalhar neste tipo de organização. A proatividade com soluções rápidas, ou seja, não há muito tempo, é uma empresa o nome diz, Serviço Urgente de Transportes, não há muito tempo para pensar nas situações e para decidir, porque o cliente está ali, ou seja, a batata quente está connosco, está nas mãos. Ou temos carro ou não temos carro, ou conseguimos acordar alguns motoristas que estavam de férias às 7 da manhã para ainda virem trabalhar à tarde ou para pegarem às 10 da manhã, e é assim que se vão resolvendo as situações. Antecipação constante às necessidades do cliente, sejam internas como ao cliente externo. Tolerância à pressão, trabalho em equipa, ou seja, somos uma rede de delegações e, além disso, somos várias equipas de trabalho na empresa. Não faz sentido vender muito bem se depois não consigo entregar e recolher a mercadoria. Não faz sentido ter um excelente controle financeiro, mas depois não tem resultados em volume de negócio e não temos faturação. Ou seja, tem que haver muito trabalho, de facto, de equipa. Quando os caminhões chegam, por exemplo, ao meio-dia, chegam-nos 3 caminhões, eles têm que ser descarregados em 1h30. Por isso, ver aquela gente a trabalhar dá imenso gosto, porque tem que ser mesmo um trabalho com muita consonância. Um vai para um tapete, o outro vai para o outro tapete, o outro dedica-se à mercadoria mais pequena e põe em pequenas caixas. Tem que haver mesmo muita sintonia e muito trabalho de equipa. E aqui entro agora um pouco mais na análise então, que eu faço e que eu vos quero transmitir é que skills é que são facilitadores, ou que skills é que as pessoas que normalmente ultrapassam o glass ceiling têm. É a minha interpretação, deixo depois ao vosso critério. A paixão, ou seja, são pessoas que realmente têm sempre, são muito apaixonadas por aquilo que fazem, pelo sítio onde trabalham, pelas pessoas com quem trabalham, e quando falam da empresa falam com muita emoção. Não são aquelas pessoas indiferentes que lhes dá o mesmo que seja verde ou que seja amarelo. E são aquelas pessoas que, quando não concordam consigo e quando veem que a sua equipa pode estar em perigo, defendem como uma leoa defende as suas crias, o seu leão. São pessoas que normalmente assumem riscos, são um bocadinho ousadas, ou seja, não se importam de vez em quando pisar a linha. De vez em quando também é preciso sair da regra com algum equilíbrio e pisar as linhas. Normalmente quem não arrisca não petisca, não é? É um ditado que diz assim. O autocontrole, normalmente são pessoas que têm uma grande capacidade de se autocontrolarem e de gerirem frustrações e de gerirem situações difíceis, mantendo a harmonia e o equilíbrio dentro das equipas e até com os colegas. São audazes, não é? Têm ousadia de ir mais além e de fazer algumas coisas que são irreverentes, mas se não tivermos esta ousadia e esta irreverência, as empresas ficam estáticas, ou seja, não evoluem.
A resiliência é uma competência ou é um skill que agora está muito na moda, mas é verdade, a resiliência faz a diferença, principalmente numa empresa como a nossa, que é uma empresa de transportes onde a pessoa está sujeita a muitas pressões, a muitas pancadas. A resiliência vem do termo latino, que é o resilius, e significa a capacidade do material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido um choque. E nós estamos sempre a sofrer choques. Na saúde, então, não me escondo. E na nossa vida também, no nosso dia-a-dia. E então a resiliência é esta capacidade que nós temos de lidar com problemas, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, sem entrar em tensão psicológica. Normalmente são estas as pessoas que saltam e que são destacadas nas organizações. A intuição também é importante. É importante percebermos as coisas antes dos outros. Ou seja, quem percebe mais rápido e atua fica em vantagem, não é? Ou seja, a intuição também se pode trabalhar, na minha opinião. Normalmente, quanto mais se vive, mais intuição se tem, com as experiências, vamos ganhando. E na relação com as pessoas é fundamental, ou seja, quando olhamos para uma pessoa, percebermos o que é que se passa com ela. Porque às vezes há situações que nós temos que dizer ou que apresentar, e se calhar hoje não é o melhor dia porque a pessoa acordou mal, ou o filho tem um problema, ou chateou-se com o marido, ou teve um furo no carro, e podemos esperar e amanhã ou no outro dia apresentar-lhe essa situação. A influência. As pessoas que evoluem são normalmente pessoas que têm influência e ascendência sobre os outros. E normalmente é pelo seu comportamento e pelas suas atitudes, ou seja, geram influência, influenciam os outros pelo modelo, ou seja, são vistas como um modelo a seguir. A inspiração é a capacidade que nós temos de levar os outros a fazer algumas coisas que nós lhes transmitimos, e também são líderes, são pessoas que são vistas como algo a seguir. A disciplina é muito importante. Organizações sem disciplina não funcionam. Toda a gente gosta de disciplina, até as crianças. Ou seja, sem disciplina, o ser humano não está preparado para viver sem disciplina. Nós, sem disciplina, se estivermos o dia inteiro em casa, no sofá, e não almoçarmos e não jantarmos, aquilo já é uma confusão, já estamos com dores de cabeça. Nós precisamos ter regras e alguma disciplina. E nas empresas isso aplica-se. Aliás, equipas indisciplinadas, ninguém gosta de chefes indisciplinados. Nós temos vários diretores, alguns têm a disciplina mais acentuada do que outros, e normalmente as pessoas gostam mais quando sentem que há alguma disciplina porque estão mais orientadas. E depois a confiança também. É importante confiarmos nas pessoas para que elas confiem em nós, e sem confiança não se consegue nada. Até porque neste momento as empresas estão a exigir muito dos colaboradores, porque há reestruturações e há cortes em termos de estruturas e de pessoal. Os processos são cada vez maiores porque os clientes são mais exigentes, e é muito importante termos uma equipa que confie e que saiba que a organização vai no bom sentido e que as restaurações que estão a fazer é na ideia de que todos se mantenham e que as coisas corram pelo melhor. E depois o focus. Quem está à frente de uma organização ou uma pessoa que tem uma direção tem que estar focada na estratégia da empresa, ou seja, eu não posso desfocar-me no que é a estratégia. Se eu quero crescer naquela organização, eu tenho que estar muito bem alinhada com a estratégia, com a missão, com a visão e com os valores. E tenho que depois também posicionar-me nos meus grupos de interesses. Quem são os meus colaboradores, quem são os meus acionistas, quais são as empresas concorrentes mais importantes, quem são os meus fornecedores, como é que funciona a Câmara Municipal, como é que funciona a Junta de Freguesia. São tudo aspectos ou grupos, e eu falo por mim na função que tenho, é que eu tenho que estar concentrada porque temos que dar-nos bem com o Presidente da Câmara, com o Presidente da Junta, porque amanhã precisamos de uma licença para a empresa, ou porque ele promove a organização, e tem que haver aqui uma ligação forte, uma network forte com estes grupos de interesses. Temos que estar focados nas pessoas que trabalham connosco. É um aspecto muito importante e que às vezes nos esquecemos. Para terminar, e porque isto não quer ser tão massiva, nós temos a equipa de Leiria, e eu coordeno uma área de Portugal, coordeno desde Leiria para baixo, temos de Lisboa, Leiria, Santarém, Évora e Faro e as Ilhas, Funchal e Açores, e no ano de 2010 começou uma iniciativa na empresa que é o Prémio Gestor. E o Prémio Gestor era um prémio que ainda continua, ou seja, a primeira edição foi em 2010 e a segunda foi em 2011. Em 2010 foi os prémios, em 2011 recebemos os prémios de 2010. E este prémio era um prémio que valoriza
quatro componentes de uma unidade de negócio. O crescimento em vendas, o controle de custos, os fatores de qualidade, ou seja, as entregas a horas, as recolhas a horas, os procedimentos todos da empresa em termos de atendimento, os rácios que nós temos de qualidade e a parte da liderança, que era uma parte mais qualitativa, que teve que ser defendida como uma memória descritiva em Madrid. E este prémio era, e ainda é, para as delegações grandes, grandes, intermédias e para as pequenas. E a Seur Leiria foi a unidade de negócio que ganhou o prémio do seu gestão em 2010. Era um incentivo à equipa de gestão, e nós em Lisboa gerimos Leiria, como a mira Madrid defender o prémio, mas quer dizer, o mérito foi também da equipa de Leiria. Então trago-vos só uma pequena apresentação da equipa, porque estamos na Benedita, não é? Ou seja, quando virem aqui alguém da Seur, vão ver de certeza os nossos motoristas de Leiria, e trago-vos a parte com que eu fechei a apresentação do prémio em Madrid, e espero que gostem. Isto está em espanhol, porque foi apresentado lá e os espanhóis não vale a pena ir para lá com coisas em português, porque eles não atingem.